Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nascembene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E doutor Tiago Brazan. Não faça holding, faça planejamento. Bom dia! Fabricando Ideias aí juntinho com você até as 9 da manhã. Pega o seu café e vem tomar comigo, porque o meu... Olha aqui, lá da padoca do chefe, o meu café aqui hoje eu tenho companhia. Começando o café hoje aqui na bancada pra gente tomar esse café delicioso. E eu vou tomar junto com Dani, me ajuda. Bom Dani, dia! Ó, tomar esse café falando de dinheiro é bom. Não tem coisa melhor, né? Tomar um cafezinho e conversar sobre finanças. Exatamente. Nós vamos falar hoje de precificação para serviços. Isso é difícil, né? Porque a pessoa lá que faz o bolinho para vender, o docinho para vender, como calcula isso? Eu acho que é as perguntas, assim, uma das mais difíceis que chega pra gente. Como calcular um preço justo sem sair no prejuízo, Dani? Olha, Paula, esse assunto eu achei muito pertinente a gente trazer, porque assim, a precificação errada dentro das empresas, e aí independente do porte da empresa, do segmento da empresa, ela é a porta de entrada para o problema financeiro. Quando você vende por um preço que não é suficiente para pagar suas despesas e ainda garantir uma margem de lucro para o seu negócio, você está convidando o problema financeiro para chegar aí. E todo mundo tem muita dificuldade com isso e às vezes pega umas fórmulas mágicas na internet que talvez funcionem para determinado tipo de empresa, para determinado segmento, mas não funcionam para todo mundo, não é uma regra, né? É o tal do vezes 2, vezes 3 e tudo mais. Então, assim, gente, o que é mais importante é você conhecer a realidade do seu negócio. Obviamente, a gente não pode descartar o preço praticado no mercado, né? Se o seu produto tem concorrência e tudo mais, mas é importante que você não copie o preço do concorrente, que isso é um erro muito comum que as pessoas falam. Ah, não, todo mundo vende por tanto. Tá, mas esse preço é saudável para a sua realidade, para a sua empresa? Esse é o ponto. Porque aí você não sabe quanto a pessoa pagou, se a pessoa tem o aluguel, a conta de luz, funcionário, exatamente, né? Então não é por aí. O que deve ser considerado, além do tempo de execução? Quando a gente está falando especificamente de prestação de serviços, o que a gente precisa entender? A nossa capacidade de atendimento, a nossa capacidade de prestar esse serviço. Então, assim, quantas pessoas eu consigo atender na semana, quantas pessoas eu consigo atender no dia, porque a sua despesa fixa, principalmente, que a Paula falou muito bem, aluguel, energia, funcionários, isso daí precisa ser pago pela quantidade de atendimentos que você consegue fazer no mês, né? Então, se você tem uma despesa fixa, vamos supor, de R$10.000 e você consegue fazer, sei lá, 10 atendimentos no mês, você tem que dividir R$10.000 por 10 atendimentos, cada atendimento vai pagar R$1.000 da sua despesa fixa. Essa é a principal conta que você precisa entender. Repete pra gente isso. Repito, você tem uma despesa fixa de R$10.000 no mês e você consegue fazer 10 atendimentos no mês. Então, esses 10 mil que você tem de custo fixo, vamos chamar assim, precisa ser diluído pelos atendimentos, pelos 10 atendimentos que você tem. Então, cada atendimento precisa colaborar com R$1.000 do seu custo fixo. Bem legal isso, então vai ficar atenta aí. Como lidar com clientes que acham que o serviço é caro demais? O pessoal olha pra você, mas que caro. O que acontece? A gente tem este hábito de querer colocar preço no serviço ou até mesmo no produto do outro, né? Mas o erro aí, eu acho, é do empresário mesmo que não consegue mostrar o real valor daquilo que oferece, seja produto ou seja serviço. Então, para você empresário que talvez está sofrendo com essa comparação ou com esse julgamento do preço que você está cobrando, qual é o valor que o seu serviço ou que o seu produto entrega? Qual é o diferencial que ele tem? O que você tem que a concorrência não tem? Pega todos os pontos fortes aí do seu produto ou do seu serviço e comunica isso para os seus clientes. E eu sempre falo que quando a gente coloca a nossa essência naquilo que a gente faz, a gente transforma isso em algo único, porque a nossa essência é única, né? Exato. A maneira como eu faço o meu trabalho é única. Então podem haver outros profissionais como eu, mas que tem o meu jeitinho, que tem a minha essência, o meu jeito de comunicar, de falar, de ensinar, é único. Então eu transformo o meu trabalho em algo único e aí a gente não tem na comparação do preço.
Eu gosto muito disso, de falar do bolo. Dá o exemplo do bolo, Sim. que é uma coisa, né? O sabor de um não é o sabor do outro, O né? cuidado, Então, o acabamento, a tudo, embalagem, a entrega. Exato, então não tem que ficar pensando nisso, né, Isso. Dani? Obrigada, Dani. Imagina. Ai, adoro quando a Dani ajuda a gente, né? Eu vou pro recadinho da Única Farmácia de Manipulação, um comercial e já volto. A fórmula exclusiva da Única para lipedema está maravilhosa. Todo tratamento de lipedema, ele precisa de um tratamento que engloba tanto a parte de aparelhos, de medicamentos e de suplementos. E esse suplemento, ele vai ajudar muito a desinflamar o corpo, porque o organismo de lipedema, ele é muito inflamado. Então, essa desinflamação diária com produtos naturais, fitoterápicos, ela precisa existir. Então, isso aqui vai fazer a grande diferença no seu tratamento, que vai desinflamar, vai desinchar, tirar aquela sensação das pernas pesadas, das pernas cansadas. Ela vai ajudar o corpo como um todo fazer essa movimentação dessa gordura para que ela seja eliminada do organismo com mais facilidade e que você fique com a pele mais lisa, mais bonita, com muito mais uma aparência muito melhor. E se você tem os sintomas de lipedema, perna cansada, inchada, não deixe de tomar o suplemento de lipedema exclusivo da Única. Melhore seus resultados nas redes sociais. Marketing não é tudo igual. Com intencionalidade e estratégia, desvende o idioma do mundo digital e alcance seus objetivos. Idioma Digital, o marketing que fala a sua língua. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Voltamos para o nosso segundo bloco e agora vamos bater aquele papo gostoso e vamos ficar assim bem informados com a doutora Raquel, nossa médica da família e paliativista. Bom dia, doutora. Bom dia. Tudo bem? Prazer. Doutor, hoje a gente trouxe um exemplo, né? Aqui um relato para você se identificar em casa, identificar alguém que esteja passando pelo mesmo ou parecido problema que a gente vai colocar aqui. Tenho dor e falta de ar, um relato no caso do domicílio. Olha só, um paciente de 73 anos com câncer de pulmão avançado recebeu cuidados paliativos em casa. Por que o caso desse paciente é tão importante, doutora? É muito importante porque, dependendo da doença que o paciente tem, eu sei qual sintoma. E a família, quando entrou em contato conosco, estava num momento de muito desespero e muita preocupação. Porque o paciente tinha muita dor, que é um sintoma muito ruim, né? Todos os sintomas são ruins, mas a gente ter uma doença e ainda ficar sentindo muita dor, e além disso ele ainda tinha muita falta de ar. Então o objetivo aqui é a gente mostrar como que o cuidado paliativo em casa ajudou esse paciente e conseguiu melhorar a qualidade de vida dele. Porque a gente conseguiu entrar com medicações em casa, ele melhorou da dor. A gente conseguiu entrar com medicações em casa para a falta de ar em casa e o paciente conseguiu melhorar da falta de ar. Eu ia perguntar isso, se tem como tratar essa falta de ar em casa? Tem. E olha que dica interessante e que muitas vezes a gente não percebe. Quando eu tenho falta de ar, eu tenho medicações, sempre vou precisar de uma avaliação médica e o uso de medicações, principalmente com doenças avançadas, mas eu tenho também medidas que nós chamamos de não farmacológicas, ou seja, outras medidas que eu posso fazer para aliviar o sintoma do paciente. Nesse paciente, por exemplo, o que nós fizemos? Nós colocamos a cama dele mais próxima da janela. Por quê? Para que ele pudesse receber ventilação no rosto. A gente sabe que nós temos no nosso rosto receptores
no nosso rosto, que quando o vento bate no rosto, se eu estou com uma falta de ar, isso melhora a minha sensação de falta de ar. Então você vê que essa delicadeza e esse detalhe, junto com as medicações, a gente conseguiu melhorar e muito os sintomas desse paciente. Nossa, doutora, e como o acompanhamento domiciliar ajudou esse paciente que a gente explicou o caso? Porque nós fizemos um acompanhamento conjunto. A família procurou a gente numa situação muito desesperadora. Tá com falta de ar, tá com dor, a gente não sabe mais o que fazer, não tem como tirar ele de casa, e nós fomos lá, fizemos as medidas e o paciente melhorou, né? Então esse acompanhamento em casa, que a gente chegou num momento muito crítico desse paciente, e depois nós conseguimos fazer o acompanhamento dele para prevenção de novas crises, para prevenção da dor, ajustamos as medicações e todo o ambiente domiciliar para que o paciente ficasse bem, mesmo convivendo com a doença. E esse tratamento paliativo, de fazer esses ajustes, nossa, traz muita qualidade de vida, né? Traz muita qualidade de vida, o paciente melhora a interação social dele. Eu tenho pacientes, por exemplo, que estão tratando doenças avançadas e ele vai no supermercado, porque está com os sintomas dele controlados. Muito obrigada, viu, doutora? Nada, Ela é uma prazer. gracinha, né? Ela fala de um jeito tão calmo, que ela acalma. Imagina os pacientes, ela calmando, assim, é muito bom. Obrigada. E agora um recadinho lá da Mayra Braga. Olá, Paula, bom dia a todos que estão em casa, e hoje eu venho trazer aqui para vocês sobre esse tratamento que está revolucionando São José do Rio Preto e região, meninas. É o clareamento íntimo. Clareamento íntimo com produtos tecnológicos, protocolos inovadores para você, mulher, que tem escurecimento na região da virilha, que você se incomoda com a sua foliculite, que são aquelas bolinhas que tem lá embaixo na nossa região, que nos incomoda pra caramba. Então eu vim aqui falar pra você que nós temos um tratamento, ele melhora toda a aparência da sua virilha, da sua região íntima. Aquelas mulheres que têm atrito com a calça jeans, atrito com aquela roupa, que usam as suas lingeries escuras. Então, tudo isso causa o escurecimento da sua região íntima. E eu estou aqui falar para vocês que nós temos o tratamento com produtos inovadores, tecnológicos, com tecnologias avançadas de ponta. Então, se você ficou interessado e quer saber mais, me liga, manda uma mensagem e vamos agendar a sua avaliação. Obrigada, até mais. Obrigada, Mayra. E agora a gente vai falar sobre ansiedade. Como tá a tua aí na sua casa, da sua família? Tá demais? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre ansiedade com a doutora Tamires, que é a nossa residente de psiquiatria aqui. E ela vai explicar esse assunto pra gente, esse transtorno de ansiedade, né? Bom dia, doutora. Bom, primeiramente, bom dia, né? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos em casa. Doutora, tá na moda ter ansiedade. Tá. Todo mundo tá com ansiedade. O que é ansiedade, doutora? Bom, a ansiedade, né, é aquele sentimento de preocupação, apreensão, né? Isso a gente tem no dia a dia, né? Então, é uma coisa fisiológica do corpo, né, dos nossos sentimentos. Mas, a partir do momento que ela começa a atrapalhar o nosso dia a dia, né, começa a nos causar prejuízos, né? Então, acende aquele alarme que aí precisa da ajuda do profissional, né? Tá, doutora, os sintomas são esses. Vamos assim falar de novo uns 4 sintomas para a pessoa se identificar lá em casa. Então, assim, junto com a preocupação excessiva, às vezes um medo excessivo, a gente vai ter alguns sintomas físicos, né? Tá. Então a gente pode ter dor de estômago, tremor, tá, diarreia, aperto no peito, náusea, enfim, sensação de que o corpo está paralisado, formigamento, tudo isso pode vir da ansiedade. E quem trata a ansiedade, doutora? Quem faz o tratamento da ansiedade é o médico psiquiatra, tá? Então, qualquer desses sintomas, primeiro, lógico, a gente tem que descartar as outras causas, né? Causas orgânicas em si, né? Descartando, aí é o médico psiquiatra que faz o tratamento. E geralmente é medicamento?
Na maioria das vezes, sim, tá? Uma ansiedade mais leve, às vezes a gente consegue tratar com atividade física, alterações nos hábitos, na rotina, né? Mas uma ansiedade que já está um pouquinho mais grave, provavelmente ela vai precisar do remédio, mas não só o remédio. Doutora, crianças têm ansiedade? Sim, crianças têm. Elas podem manifestar os sintomas da ansiedade de uma outra forma, né? Às vezes com outros sintomas, né? A criança, ela usa muita parte, às vezes, da imaginação para expressar. Então, às vezes que tá vendo alguma coisinha, não dorme sozinha, né? Isso é algum sinal que a criança pode estar manifestando ansiedade. A ansiedade tem mais o homem ou a mulher ou não tem... É mais na mulher. É mais na mulher. A gente acaba manifestando um pouquinho mais fácil sintomas de ansiedade. E falando em criança, a criança também usa medicação para ansiedade? Sim. As opções, às vezes, vão ser um pouquinho diferentes, né? A dosagem vai ser um pouco diferente. A criança, às vezes, a gente tenta mais a psicoterapia, que é o tratamento com o psicólogo, né? Mas ela também vai usar medicação, quando necessário. Doutora, muito obrigada. Eu acho que a gente tirou as dúvidas aí do pessoal. E se tiver com ansiedade, já vai no médico, né, doutora? Com certeza. Não vai procurar na internet. Vai, marca lá com o psiquiatra. Com certeza. Né? Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Eu vou para um comercial rapidinho e já volto. Se a vida é uma festa, você já deve ter ouvido falar em Josi Amaral Eventos. Prazer, eu sou a Josi e trago para você um buffet itinerante, com gastronomia nacional e internacional, totalmente personalizado para o seu evento. Peça-nos um orçamento sem compromisso, aguardo vocês. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. Voltamos para o nosso terceiro bloco com o recadinho da Josi. Bom dia, Paula! Bom dia, pessoal que está ligadinho no Fabricando Ideias. Vamos falar um pouquinho a respeito do ceviche? É uma salada maravilhosa peruana. Gente, eu adoro. E engraçado que sempre está disposta pra gente no cardápio de comida japonesa, né? Mas não é japonesa. E hoje a gente tem aqui na nossa mesa um ceviche modificado. Por que modificado? Porque foi feito pela Josi Amaral Eventos, escolhido com somente ingredientes que eu gosto. Então é a minha salada, o meu ceviche. O que a gente tem ali? Tilápia Premium. A tilápia Premium, ela tem um sabor mais adocicado, que combina muito bem quando a gente coloca limão pepper. E ela está temperada com alho poró e pimenta dedo de moça, sobre uma cama de alface com queijo parmesão ralado e pimenta dedo de moça. Tá vendo como é uma coisa bem diferente? Gostosa, prática e rápida? Vem pra cá, Fabricando Ideias, trazendo várias ideias, várias dicas. E se você quiser isso na sua mesa, a Josi Amaral Eventos leva pra você. Obrigada, Josi Eventos. Olha lá, contrata a Josi aí, que olha, as festas dela são maravilhosas. E eu vou mudar de assunto aqui, porque eu vou bater um papo com a doutora Beatriz, que ela vai continuar aqui falando pra gente um pouquinho sobre FIES, né? Sobre o que a gente tem que saber ali, né, doutora? Sim, bom dia! Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre problema no adiantamento do FIES. Saiba como regularizar. Doutora, eu já vou começar com uma pergunta, pode? Pode. O que fazer quando o sistema do FIES dá erro e não permite concluir o adiantamento? Ô Paulo, a vida do estudante não é fácil, né? Não. A gente tem dificuldade ali para se formar, tem dificuldade para financiar. E ainda fica com essas dívidas aí. E ainda tem problema durante a faculdade, quando a gente tem um problema de aditamento. Se você é estudante que precisa realizar o aditamento a cada semestre e não está conseguindo, através de um pedido extrajudicial, o sistema ele tem que te autorizar. E ainda, se você perdeu o prazo, nós
podemos pedir ali uma medida liminar para que o sistema, através do banco, faça a autorização. Porque, Paula, às vezes o sistema ele não tem abertura ali, então através só de uma medida judicial é possível que o estudante conclua a graduação. E aí gera um transtorno gigantesco. Muitas pessoas não conseguem concluir, fica com uma dívida e aí tá no último semestre, precisa fazer a matrícula e não consegue. E aí é necessário entrar com a ajuda de um advogado mesmo. Doutora, quais os riscos de ficar com o adiantamento pendente por problema no sistema? Paula, se o estudante não consegue fazer o aditamento da matrícula, além de fazer o pagamento para a instituição, a parcela do FIES já começa a vir mensalmente e aí gera aquela bola de neve, o estudante precisa pagar a parcela do FIES ou então pagar a instituição, o nome do fiador vai para o Serasa, se torna um transtorno gigantesco. E é aquilo, o estudante nem está no mercado de trabalho, nem começou a trabalhar e precisa começar a fazer os pagamentos. Então é importante estar atento muito em relação às datas e principalmente ao sistema, tá? Tá. Se o problema não for resolvido, doutora, é possível entrar na justiça? Ela acabou de falar, né? Mas vamos falar de novo, responder de novo essa pergunta aqui. Sim, Paula. Através de uma medida judicial, é possível o juiz determinar onde o banco e então o FIES faça sua regularização. Se você tentou, junto à instituição, junto ao banco, fazer esse aditamento e não conseguiu, é necessário entrar com pedido judicial, porque daí você tem uma determinação para que esse aditamento seja realizado. E aí você não precisa fazer o pagamento de matrícula e nem começar os pagamentos do FIES. Você tem aquele prazo de carência ali depois da conclusão do seu curso. Mais alguma observação, doutora, sobre esse adiantamento? Não, é somente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, não hesite em procurar ajuda, porque às vezes a gente se sente sozinho, não consegue regularizar e aí entra em desespero, procura ajuda de familiares e assim, não se preocupe. Toda essa questão de FIES, contrato, instituição bancária, é possível regularizar e ter uma tranquilidade até a conclusão do seu curso. Obrigada, doutora. Imagina. Acho que tranquilizou aí algumas famílias, né, que estão com esse problemão aí na cabeça. Obrigada. Eu vou chamar um recadinho da Valéria Semijoias, que são as semijoias que eu uso aqui no programa. Ela tem um recadinho aí para vocês. Olá, bom dia a todos. Eu sou Valéria Moraes, da Valéria Moraes Semijoias. Se tem uma coisa que eu acredito é que toda mulher merece se sentir linda, confiante e valorizada todos os dias. Por isso, há 17 anos, a Valéria Moraes produz peças de altíssima qualidade com banho de 10 milésimos, o que garante muito mais brilho por muito mais tempo. E se você não conhece a Valéria Moraes Semijoias, a partir de agora você tem a oportunidade de conhecer através do nosso site www.valeriamoraessemijoias.com.br. Ou, se você preferir, pode também entrar em contato com uma de nossas revendedoras que estão espalhadas por toda a nossa região. Confira também as nossas redes sociais. @Valéria Moraes Semijoias é o nosso Instagram. Se você é uma mulher atual que gosta de peças únicas, modernas e não abre mão de um look que valorize o seu dia, conheça a Valéria Moraes Semijoias no Instagram. Obrigada. Obrigada, Valéria. Vou chamar aqui o meu próximo convidado, que é da Central Vet. Lembrando que a Central Vet é Hospital Veterinário 24 horas, hein? Agora comigo está o Dr. Rafael, médico veterinário. Tudo bem, doutor? Tudo bem. A gente vai continuar o assunto aqui de periodontia, periodontal. É assim que fala, doutor? Tratamento periodontal. Então tá bom. Doutor, a anestesia no tratamento periodontal, qual tipo de anestesia que é? Porque a gente falou no programa passado, né, na participação de vocês, que é a mesma coisa quase com o humano, né? Sim, é bem semelhante mesmo. Até a anestesia que a gente utiliza hoje, ela é bem semelhante ao que é feito em humano. Né? A gente utiliza protocolos de anestesia inalatória, então é semelhante ao que acontece no ser humano, então a gente entuba o paciente. Cheira lá e já dá aqui. Dorme, a gente entuba. A segurança é muito maior, né? A gente tem um controle do paciente anestesiado muito maior do que era feito antigamente. Antigamente se fazia... Amarrava, né? Tinha tudo aquilo. Era mais uma contenção química. A gente fazia algumas medicações injetáveis que deixavam o animal paralisado, né? Mas ele ainda tinha certas sensibilidades.
Por isso que amarrava, às vezes ele se debatia um pouco. Então hoje não. A anestesia inalatória, no nosso hospital, a gente só faz ela para qualquer tipo de procedimento pela segurança que a gente dá para o nosso paciente, né? Assim, a anestesia inalatória, ela é assim, o que é de melhor mesmo, assim, né? O que a gente consegue dar segurança e conforto para o paciente. Antes de ir aqui para minha próxima pergunta, eu quero ressaltar que lá na Central Vet, é assim, até o cheiro é diferente a hora que entra lá, né? Então é um hospital veterinário, assim, que a gente recomenda muito pela seriedade dos doutores, né? E por tratar o bichinho aí de estimação de vocês tão bem, tanto que eles chamam de paciente, né? Muito, sim, né? Nosso paciente. É muito legal, assim, ouvir e aprender com ele. Doutor, e quais são os riscos no tratamento periodontal da anestesia inalatória? Que é aquela igual criança usa, né? Sim, coloca uma máscara. Assim, a gente... Normalmente os pacientes que fazem o tratamento periodontal já são mais idosos, né? Então, assim como é no humano, a gente precisa ter mais alguns cuidados com eles, né? Então, eles podem ter alterações cardíacas, né? Alterações em órgãos importantes, como o fígado, rim. Então, a gente sempre faz uma avaliação completa desse paciente, né? Exames de sangue, exames cardiológicos, para que a gente saiba que ele está apto mesmo para o procedimento. E a gente toma um cuidado na monitoração, né, desse paciente. Então, ele é monitorado, né, 100% do tempo da anestesia e no pós-operatório também. A gente tem uma equipe grande para isso, né? Então, quando ele sai do centro cirúrgico, ele continua sendo monitorado. Pressão arterial, batimento, oxigenação, né? Até que ele esteja apto a ir para casa, né? Então, é importante porque normalmente são pacientes idosos. Então, a anestesia inalatória nos permite isso, né? Então a gente consegue monitorar muito melhor esses pacientes. E vamos falar mais sobre os benefícios dessa anestesia aí. Quais são os outros benefícios que tem, doutor? Pensando no tratamento periodontal, é bem semelhante ao que é feito em humano, né? A gente coloca o ultrassom dentário, né? E tem aquela aguinha que sai, né? Então é do mesmo jeito. E quando a gente faz o tratamento periodontal, a gente com aquele caninho, né, sugando. Depois manda imagem pra gente, gente mostrar aqui, que eu acho legal, né? A gente tá mostrando aqui. Então tem aquele caninho, né, que fica sugando, porque fica jogando água na nossa boca. E também, além disso, joga aquelas plaquinhas, né, de tártaro que tá nos dentes, grudado nos dentes. A anestesia inalatória, como o paciente fica entubado, a gente evita, principalmente desse paciente ingerir... na verdade, aspirar, né, esse líquido que está ali na boca, né? Aquele acúmulo de líquido que vai fazendo de fazer a limpeza. Isso é um ponto fundamental, né? Quando o paciente não está entubado, existe o grande risco dele aspirar isso e aquilo ir para o pulmão e causar uma pneumonia grave, né? Pneumonia aspirativa sempre é grave, isso é um risco existente nesse tipo de procedimento. Então, esse é um ponto fundamental nesses casos. Então, sempre no tratamento periodontal é indicado, né, ele fazer isso. Obrigada, doutor. E agora eu vou agradecer os nossos parceiros aqui de todo sábado do Fabricando Ideias. Obrigada a vocês, nossos parceiros que estão aqui todo sábado com a gente no Fabricando Ideias. E eu tenho um recadinho para você que nos acompanha aqui. Sábado que vem eu vou estar ausente um pouquinho, mas só no sábado que vem. E eu tenho um substituto, vocês já conhecem ele aqui do programa, o Dr. Tiago. Dr. Tiago vai estar aqui apresentando o próximo programa e te agradeço, viu, doutor, por aceitar esse convite de estar aqui à frente do Fabricando Ideias para mostrar. O doutor já tem programa lá na Rádio CBN também, não é um estranho de vocês de casa, né? Tá aí no meio da mídia. Isso então, mesmo. muito obrigada. Paula, sou eu quem agradece essa responsabilidade aqui de fazer essa pequena substituição nesse sábado, né? E espero que tudo que seja apresentado aqui seja de grande valia para vocês, dando continuidade a esse legado que a Paula nos está entregando agora.
É isso aí, doutor. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo programa. Vou estar lá assistindo. Só não vou poder estar aqui, mas vou estar lá acompanhando, viu, doutor? Boa sorte, bom programa. Isso mesmo. Muito obrigado e nos acompanhe. Isso. E o tchau hoje vai ser duplo. Então, um ótimo final de semana. Fica com a gente lá nas redes sociais do programa Fabricando Ideias. E o doutor, até o próximo sábado. O outro, a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nascembene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E doutor Tiago Brazan. Não faça holding, faça planejamento.